Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do CRCast. Dessa vez nós estamos com a mesa cheia. Estou aqui com meu sócio, Bruno Rocha, professor Gabriel Furtado, meu amigo, Lara Cronenberg, nossa aluna de Direito da Universidade Federal, é quase advogada já, né? Eu achei que já era advogado. Pronto. Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre startups, tecnologia, como o mundo tem mudado, como as startups têm evoluído e mais uma conversa, como vocês já estão acostumados, bem informal e bem informativa. E aqui, antes de a gente entrar no tema em si, eu quero de verdade apresentar os convidados. Professor Gabriel Furtado, professor da Universidade Federal do Piauí, doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vascaíno, isso é o defeito dele, né? É a minha única qualidade, professor. Mas, brincadeiras à parte, o professor Gabriel é uma referência no direito civil, não porque seja meu amigo, mas é a pura verdade, e tem se aventurado por essas questões de tecnologia, como o direito civil tem abarcado, é um estudioso do tema das startups, assim como a Lara Cronenberg, estudante de Direito da Universidade Federal do Piauí, foi nossa aluna, e está no último ano do curso, é uma entusiasta também das tecnologias, tem estudado bastante sobre as startups, e a gente vai aqui fazer esse bate-papo, essa conversa, e eu quero manter aqui a tradição, Gabriel, vou passar a palavra para você começar contando uma história de como era quando você começou, assim, quando a tecnologia, não que você seja velho, mas assim, a tecnologia como ela tem avançado exponencialmente, os anos eles parece que passam mais rápido. Você contar uma história de quando você começou a sua trajetória no direito. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Um abraço aos nossos ouvintes e espectadores, né? Não é uma rádio, embora a mesa posta possa parecer. Professor, eu advogo há 17 anos. Então, eu entrei na Universidade Federal do Piauí, nós nos formamos lá há 22 anos, né? Então, o mundo era um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas o mundo era um pouco diferente. Eu me lembro que nós tínhamos 3 opções para estudar. Ou a gente estudava pelos livros que havia na biblioteca da universidade, e era uma biblioteca, ainda é uma biblioteca com um bom acervo, ou nós pegávamos emprestados dos nossos colegas, ou nós comprávamos, e essa era a opção mais difícil que havia, tanto porque não existia uma facilidade de nós comprarmos livros pela internet, quanto também as livrarias de Teresina não tinham todos os livros que a gente buscava, além do preço. Então, nós utilizávamos muito, eu me lembro isso, Sebos, tem um site conhecido, não vou fazer aqui a publicidade. Não fala não, porque ele não está pagando a gente ainda. Né? Mas nós comprávamos livros usados. Era uma dificuldade, hoje em dia é bem mais fácil. Hoje mesmo eu fiz a leitura de um capítulo de livro, e o livro inteiro, que talvez o acervo seja igual ao da nossa biblioteca da Universidade Federal, ou maior até, está disponível por assinatura. Você compra uma conta, faz uma assinatura e tem um catatal de livros lá. Então isso mudou muito, isso é um facilitador imenso. Uma outra diferença, e essa me parece que é a mais perceptível para quem está na advocacia do contencioso, sobretudo, é o processo eletrônico, né? Eu, quando comecei, não havia processo eletrônico. A lei do processo eletrônico, salvo engano, é de 2009, não tenho certeza. A primeira lei do processo eletrônico é 2006. 2006, isso. O ProJude eu acho que se instaura em 2009. Assim, de forma oficial. Eu não lembro qual é a primeira vez do ProJude, o antigo ProJude, mas eu lembro que essa lei é 2006. Perfeito. E aí nós tínhamos vários problemas com os processos físicos, né? A gente até fala brincando que só reclama do PJE quem não conheceu o processo físico, né? Me lembro de um fato que ocorreu bem interessante no escritório onde eu, não sei se eu estagiava ou advogava, se eu advogasse já era bem no começo da minha carreira. Era uma ação monitória. Nós estávamos buscando dar execuibilidade a um cheque prescrito, né?
e você precisa... Eles queriam cobrar um cheque e o cheque estava prescrito. Exatamente. Aí nós entramos com a ação monitória, que é uma ação específica, um procedimento especial para essa finalidade. E para isso você precisa instruir o pedido com o original do título, no caso, o cheque, né? E eu tinha muito receio de apresentar esse original, porque o comportamento pretérito da parte devedora nos levava a crer, muito verdade, não estou inventando essa história não, nos levava a crer que ela poderia sumir com o cheque, né? E aí eu juntei uma cópia autenticada, fiz tudo direitinho, mas não apresentei o original, fui ao cartório, cópia autenticada e tal. E aí apresentei e no despacho inicial a autoridade judicial determinou que nós apresentássemos o original do cheque, né? Eu, como juiz, também faria isso, entendeu? Mas estava com esse receio, e aí no final das contas eu apresentei o original, mas grampeei, colei, circulei, botei várias setas, aqui tem um cheque original, tirei cópia disso, autentiquei a cópia, fiz... Eu tô sorrindo aqui, porque eu já ouvi uma história de um camarada que engoliu uma página do processo. Então, tudo isso que você tá falando aí duvidaria. Seria facilmente... Nos meus estágios, vários processos sumiam dos fóruns, entendeu? Os processos sumiam. O processo sumir é uma coisa normal, mas assim, normal, assim, era Normal. coisa regular, comum, frequente. Mas o camarada engolir a página do processo, essa história eu já escutei. Então eu fiquei pensando, cara, não ia adiantar nada, porque o cara não ia arrancar o cheque, ele ia arrancar a página toda, ia botar pra dentro, botar uma água e já era, não é tua estratégia. Então, mas apresentamos e o cheque sumiu. O cheque foi arrancado. Mas não houve prejuízo, porque quando eu apresentei, além de ter tirado uma cópia autenticada, quando eu apresentei eu pedi uma certidão no cartório de que estava apresentando o original do cheque. Mas o cheque sumiu. Então, isso para dizer que esse problema era um problema não correto, não aceitável, mas um problema comum até, e que praticamente não é mais recorrente. Não estou dizendo que é impossível, mas não é mais recorrente com os processos eletrônicos. Então, isso para dizer que eu sou um entusiasta da tecnologia, pois vejo a tecnologia agregando muito nas duas funções que eu exerço diretamente, que é a pesquisa acadêmica e a advocacia, não apenas do contencioso, mas a advocacia em geral. Lara, me diga aí como é que era na época do processo físico. Assim, né? Muito difícil. A Lara não chegou, mas brincadeiras à parte, você chegou quando você começou a estagiar, ter as primeiras experiências, o processo já era integralmente eletrônico. Meu primeiro estágio foi em 2022. E aí tive uma única vez que eu tive que ir no tribunal pegar um processo. Físico. E aí você... Já fui achando ruim de ter que ter o trabalho de ir lá pra pegar e depois cuidar de guardar direitinho e depois devolver. Então eu penso assim... Fez a carga, assinou o livrinho de protocolo. Uma única vez, mas eu já cheguei no meu primeiro estágio, já com o PJE, processo eletrônico. E assim, eu me admiro porque eu penso que hoje em dia as coisas têm que ser feitas com tanta agilidade e o tempo que era gasto só para fazer esses processos de ir, de buscar as coisas e buscar processo e ainda mais dava tanta dor de cabeça por ser físico. Então eu fico admirada de como conseguia dar conta de tudo, porque uma equipe já é as coisas muito rápidas e ainda mais a pessoa advogado iniciando talvez sozinho, ter o trabalho de ir buscar o processo. Pra ver um despacho, às vezes. Pra você ver uma movimentação, você tinha que ir lá pra ver o que tinha lá. É a coisa assim que parece absurda pra mim, né? Mas que há pouco tempo atrás era completamente diferente. E esse aqui é uma coisa curiosa, né? Você fala isso e de fato, assim, era muito mais coisa pra fazer, mas não sei se o Gabriel tem essa sensação, mas eu tenho a sensação de que antigamente a gente tinha mais tempo, sabe, pra pensar nas coisas, assim. Hoje é tudo mais rápido, mas em compensação a gente tem mais funções pra dar conta. Hoje a gente tem que alimentar muito mais, vamos dizer assim, canais, muito mais fontes. Então, ao mesmo tempo que eu não preciso mais ir ao fórum para ver uma movimentação processual, ok? Hoje eu me ocupo com outras coisas. Hoje os processos eles andam mais rápido por conta da automatização. A gente tem que ter a rotina de acompanhar o software, né, de rastreamento dos processos, então a rotina. O advogado hoje, o profissional liberal, qualquer um hoje, ele tem que estar preocupado em aparecer digitalmente, se posicionar digitalmente. E querendo ou não, isso nos consome. Isso é um planejamento, isso demanda ações, isso demanda tempo, energia, que é o principal.
A gente falou disso aqui em outro episódio, que se eu falasse 10 anos atrás que o camarada ia viver de fazer postagem, tomar de conta do Instagram alheio, a gente ia sorrir. E hoje é a sua profissão, cara, é social media. E a profissão é alta. O que você faz na sua social media? Ah, bacana. Tá na moda, né? Tá ganhando bem. Você para pra pensar nisso 10 anos atrás. 10 anos atrás, Gabriel disse, não, eu vou cuidar do teu Instagram. Cara, esse rapaz, então, Que profissão é essa? que é isso? Tá maluco? Então, o que tá acontecendo? Berto, só pra passar aqui um exemplo pra vocês, não sei se vocês perceberam dessa última atualização que teve no TJ Piauí, que encerrou domingo meia-noite. Agora a gente tá recebendo os e-mails automaticamente. Então, se tu tem uma movimentação num processo Y, tu já recebe agora, imediatamente, a qualquer hora do dia. Porque a gente só recebia meia-noite, né? 11h30, meia-noite. Então, agora é todo tempo. Todo tempo a gente tá recebendo essas movimentações. Pronto. Bom, e aí entrando aqui no tema, já evoluindo dentro da tecnologia, dentro dessas inovações, a gente quer falar hoje sobre startups. E eu quero começar realmente do começo, pelas coisas primeiras. Então, vocês me dissessem assim, o que é uma startup? A gente ouve falar, mas será que a gente sabe o que é uma startup? Lara, Gabriel, para vocês dois. Lara, primeiro, diga aí o que você... Explique pra gente o que é uma startup. Uma startup, ela é uma empresa que ela se concentra em criar soluções específicas para demandas da sociedade. Então, basicamente, ela tem as raízes na inovação, porque ela está sempre acompanhando os movimentos do mercado. Então, ela se preocupa em buscar a solução para um problema específico que surgiu naquele momento. E, claro, como isso precisa ser um processo rápido para conseguir acompanhar as movimentações que acontecem o tempo todo, ela se baseia na tecnologia, porque para acelerar esses processos. Então, uma startup, o que ela precisa? Ela precisa ter uma inovação, uma ideia que ela vai conseguir encontrar uma solução para um problema que ainda não tinha sido encontrada e precisa de ter atenção às tecnologias que estão também no mercado para utilizar como ferramenta para conseguir alavancar isso. Eu posso dizer, eu posso inferir que uma startup é uma empresa criada para desenvolver um produto específico? Não necessariamente. Não necessariamente. É uma ideia que, a partir dali, eu acredito que pode abrir outros caminhos. Por exemplo, o Uber. O Uber é uma startup, é um unicórnio, não é isso? Uma startup que vale 1 bilhão. Isso. É chamada de unicórnio. Isso. Tá certo? Uhum. Pronto. O Uber foi criado com o objetivo de melhorar, vamos dizer assim, a mobilidade urbana. É isso? É, exatamente. A necessidade das pessoas de não mais ter que telefonar para um táxi para conseguir se movimentar e também você conseguir ver no seu celular o caminho, o trajeto que você está fazendo, o valor que vai dar a corrida, antecipar aquilo. Todas as dores de cabeça que as pessoas tinham com relação ao transporte antes, tudo na palma da sua mão. Então, é como se fosse essa solução para esse problema que existia. E aí, ela traz isso com muita tecnologia, né? E com muita facilidade para o consumidor também, se preocupando sempre a oferecer o melhor serviço possível para o consumidor. Então a startup pode ser eu. Eu posso ser a minha empresa startup. Sim. Eu vou desenvolver uma solução. Vai resolver um problema. Quero resolver o seguinte problema. Deixa eu pensar num problema aqui. Teve uma entrevista recente, confesso que não me recordo quem falou isso, mas era um desses grandes empresários, criadores de startups e empresas de tecnologia que se tornaram gigantescas mundialmente falando. E ele estava falando que no grupo lá, a turminha de Palo Alto, né? Que é da Califórnia. Um microbairro onde estão os bilionários da tecnologia. E eles estavam falando sobre preocupações de ordem social, porque os empregos eles não desaparecem, os empregos eles mudam. Então, uma pessoa que faria uma determinada atividade que venha a ser realizada pela tecnologia, essa pessoa, aquela função, ela realmente, ao longo do tempo, não mais exercerá. Mas a própria tecnologia demandará uma determinada função que pode vir a ser exercida pelaquela pessoa que perdeu o emprego. Então, as pessoas acabam, isso pensando numa comunidade, numa sociedade amplamente falando, os empregos vão mudando. Mas existe um receio, porque quanto mais acelerado esse desenvolvimento das tecnologias, pelo menos no curto prazo, há de forma mais acelerada o desemprego, a perda de emprego para algumas pessoas, alguns empregos estáveis. E aí ele estava falando, olha,
vai surgir, e nós estamos fazendo uma aposta, uma empresa que valerá $1 bilhão, constituída por apenas uma pessoa. É o que você está falando, professor. Então, assim, uma única pessoa vai desenvolver uma solução, e eu queria trazer mais uma característica das startups, que é a possibilidade de as soluções serem escaláveis, né? Você resolver no atacado muitos problemas individualmente falando com uma única solução. E esse é um dos traços que mais se torna atrativo no mundo dos negócios para as startups. Se nós pensarmos uma função com receita ao longo do tempo, colocando uma linha para as despesas e os custos e outra linha para as receitas, as startups vencedoras, elas têm uma característica que essas linhas se descolam. Então, sem a necessidade do aumento acentuado das despesas e dos custos, você consegue esticar a receita, justamente pela possibilidade de você, com uma tecnologia mais enxuta, alcançar um número maior de clientes, resolver um número maior de problemas e, portanto, escalar a sua solução. Esse é o grande atrativo das startups, que é a possibilidade de elas gerarem muita receita sem a necessidade, a partir de determinado momento, de um grande investimento, de uma grande despesa. E aí eles estavam falando, olha, haverá, sem dúvida nenhuma, uma empresa que vai valer $1 bilhão e constituída por uma única pessoa. E eles estão fazendo a aposta de quando isso ocorrerá, mas a certeza que ocorrerá ele já tem. Aí ele entra em outro cenário, não é o objeto aqui da mesa, mas tributação de startups, tributação de grandes fortunas, esse é um outro assunto. Mas ele colocou isso também na conversa. Eu acho que tudo isso que envolve, a gente começa pelo conceito, pela definição, pela ideia do que é startup, porque a gente ouve muito falar. A gente sabe, a Uber é uma startup, o Spotify é uma startup, mas como é que aquilo surgiu? Por que aquilo foi criado? Inclusive, eu falei do Spotify, tem um documentário muito legal, esqueci o nome agora, mas na Netflix, contando a história do Spotify sobre as visões de todos os envolvidos. A visão do carinha lá, pô, esqueci os nomes agora, mas a visão do cara que teve a ideia, a visão do empresário, a visão da música, da indústria fonográfica, a visão do artista. É muito bacana esse documentário, alguma coisa com faixa, passando a faixa. Assim, enfim, eu acho que se passa na Alemanha e Suécia. Isso. Aí ele mostra a história do Napster, tudo. Sim. Aquela coisa da nossa época, de baixar MP3. Nunca fiz isso, não. Já prescreveu, cara. Tem mais de Tinha 20 o Napster. O Napster, o Casa A, essas tecnologias antigas. Tem um caso interessante do Metallica contra o Napster. Sim. O Metallica processou o Napster, enfim, tem uma discussão de propriedade intelectual. Exato. Bem interessante, que é um tema também muito próximo ao mundo das startups, né? Propriedade intelectual. Essa tua fala me despertou aqui vários, vamos dizer assim, insights. Ele falou do clubinho de Paulo Alto. E eu lembrei que eu li num livro da Dora Kaufmann. A Dora Kaufmann é uma articulista, pesquisadora, talvez a maior do Brasil sobre inteligência artificial, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista panorâmico. E uma coluna que ela escreve, ela disse o seguinte, olha, os CEOs, essa galerinha de Palo Alto, lá do Vale do Silício, eles são tão sabedores de que o mundo vai mudar, está mudando, na verdade, que eles sabem que não adianta matricular os filhos deles em escolas tradicionais. Onde é que eles estão matriculando os filhos deles? Eles estão matriculando em escolas humanistas, que se preocupam com a formação humanitária, social. E isso é uma mudança assim, muito grande, porque eu, pelo menos, tenho isso para mim, que as escolas mais tradicionais, mais, vamos dizer assim, respeitadas, são escolas que se destinam a ciências exatas, a ciências naturais, cálculo, número, né, produtividade, isso e aquilo, voltadas, vamos dizer assim, por corporativismo. E quando ela fala que os grandes CEOs estão preocupados em voltar os seus filhos para a educação mais humanitária, a gente percebe que as coisas estão realmente nesse sentido que você está falando. A tecnologia, as startups, elas vão tirar empregos de muita gente, isso é fato, não tem como a gente tapar o sol com a paneira. Mas eu também acho que elas vão direcionar esses empregos para outros lugares, o radar vai apontar para outro lugar, nós vamos gerar novas habilidades e, consequentemente, novos tipos de empregos. E aí, pronto. E aí a gente já entra nisso. Bom, eu não quero morrer de trabalhar, Gabriel.
eu não quero trabalhar 12, 14 horas por dia. A Lara aqui tem seus 20 e poucos anos, ela estuda startups, ela vira para você e diz assim, eu quero ter a minha startup, porque eu quero vender isso aqui por 100 milhões de reais e ir pra praia, viver de Simpatia. Simpatia. Os imóveis, alugar os imóveis, viver de que negócio de renda. alugar, viver de renda, eu vou eu quero viver de amor, viver de luz. E isso assim, é uma característica da geração Z, por assim dizer. Eles têm essa ideia de que, cara, eu quero ter o meu próprio negócio. Se for um negócio tecnológico, melhor ainda, vai valer mais. Não preciso trabalhar para os outros. E assim, o mundo está mudando. Tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa. A gente tem escritório de advocacia, a gente tem o nosso negócio, mas a gente tem que ralar muito, né? Então, se eu quero ser dono do meu negócio, mas eu sei o nível de escalonamento do meu negócio, não é uma coisa que esteja assim ao meu radar. E eu tô fazendo essa digressão porque, assim, se eu agora quiser, Lara, mudar aqui a minha cabeça, mudar de ideia, assim, rapaz, eu quero abrir uma startup. O que eu preciso fazer para abrir minha startup? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é proteger a sua invenção. Porque justamente o que vai dar valor a ela é ela ser exclusiva, ela ser inovadora. Então, você precisa fazer com que ela seja só sua. Você tem o direito exclusivo de usar ela. Então, seja uma propriedade autoral, ou um desenvolvimento de um design novo, ou desenvolvimento de Uma patente. uma patente, exatamente. Você vai ter que buscar qual a melhor forma, o melhor caminho para que você consiga registrar a sua inovação, para que ela tenha valor, para que você consiga oferecer ela para os investidores. Porque você vai começar, o que você tem no início? Você tem uma ideia inovadora, você é uma empresa emergente, uma ideia inovadora, mas você precisa de investimento, você precisa de investidor. E para você oferecer a sua invenção, que é o seu produto, você precisa ter registrado. O investidor, ele quer investir, mas ele quer estar protegido. Com E a certeza. forma de, por exemplo, Dá mais segurança jurídica, tanto para você quanto para o investidor, saber que aquilo efetivamente é seu, é constatado uma inovação, né, uma coisa nova, diferente, e que está nas suas mãos, efetivamente, né? Então, assim você consegue atrair mais investimento, que é o que a startup precisa no início. Com certeza é isso. E daí, com base nisso, tem muitas... no Brasil, a USP, se eu não me engano, tem uma incubadora, né? Para incubadora, já diz tudo, mas é para receber esses projetos, dar assessoramento técnico, financeiro. São projetos que demandam um nível de estruturamento muito grande, né? Para que enfim, o poder público possa investir e futuramente o mercado privado. Sim, tem o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI, que é lá que você faz o registro da marca e da sua patente. E é todo um procedimento. Você primeiro tem que publicar, e aí vem uma revista, que aí as pessoas que disponibiliza para que outros possam ver se aquela inovação ou aquela marca parece com a sua, e você pode fazer uma oposição àquilo. Então, é todo um procedimento de tanto você conseguir, digamos assim, enfrentar outras inovações ou marcas que possam parecer com a que você já tem e outras fazer a mesma coisa com a sua. Tipo, uma forma de discussão ali para saber quem é o mais proprietário ali daquela ideia. E só depois de uma análise do próprio instituto, que ele vai dizer se aquela marca ou aquela patente pertence a você ou não. O INPI fica no Rio, né? Rio de Janeiro. Eu já assim, é um mundo à parte que você está falando aí, é uma regulamentação totalmente à parte. Eu já tive a oportunidade de atuar em um caso de patente então, como dizer, é um universo paralelo. É coisa absurdamente técnica, a forma que você vai preencher os formulários, os gráficos, e é uma coisa tão específica quanto isso. Assim, Professor, só diga lá. Eu tenho bons amigos no Rio de Janeiro que trabalham especificamente nessa área. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, um colega nosso até esteve lá no escritório levando um problema de um cliente dele, que era o seguinte: o cliente dele inventou, isso é bem interessante, ele inventou um protetor de rabo para bois em vaquejadas.
tem uma discussão ambiental, de proteção dos animais, se a vaquejada ela causa um dano à coluna vertebral do boi ou não, quando se puxa o rabo para derrubar dentro lá da marca, né? Valeu o boi, se caiu direitinho. Né? E aí ele inventou um protetor, que é um cobertor do rabo que fica preso à estrutura óssea do quadril. Então, quando é tracionado, a força é dirigida para o quadril e vai para as pernas, não machuca a coluna vertebral. E aí ele tinha pleiteado o registro dessa patente no INPI e não estava dando certo. E aí chegou no escritório nesse momento, conversei e falei assim, olha, é uma coisa muito específica, demanda uma pessoa que tenha um preparo técnico muito específico nessa questão. E aí a gente fez a ponte lá com esses meus amigos do Rio de Janeiro e acabou que deu certo, está patenteado. Isso para dizer que não basta a inovação estar existente no mundo dos fatos. Por exemplo, se eu criei um negócio novo, não tem. Além disso, você tem que criar e bem apresentar o discurso. Você tem que demonstrar discursivamente qual é o traço inovador daquele produto, no caso, em sendo um produto. Né? É realmente algo muito específico. Em regra, nós que somos do direito, não estudamos isso na graduação, de tal forma que quem tem interesse em atuar nessa área precisa, em regra, fazer uma preparação complementar. Né? É isso que eu vou contar uma história parecida, mas que não teve o mesmo final, o final feliz que o seu teve. Chegou para mim, aqui no escritório, aqui em Teresina, era um ex-aluno meu que tinha um amigo que tinha inventado, eu não posso falar porque tem a cláusula de confidencialidade, muito mais cara do que o próprio produto, mas enfim, tinha inventado um produto X. E eu falei, não, para fazer a patente, ok, eu sei que é complicado, mas não imaginava que fosse tanto. E fui ao Rio diversas vezes, porque era antes do mundo ter acabado, ainda tinha que ir no lugar, né, presencialmente. E olha só, nesse mundo eu descobri muitas coisas. E a gente descobriu que tinha um produto muito parecido, inventado no Japão, que o cara tinha dado a entrada primeiro. E a nossa luta foi aí que complicou, né? Quando apresentou na oposição, na publicação das revistas, tem um escritório na Europa para fazer, que vincula tudo. Nessa fase da publicação apareceu um projeto de um japonês que tinha inventado, era coisa de 6 meses antes, a mesma ideia, né? E a nossa luta foi quando eu disse, aqui a gente vai precisar de uma pessoa mais específica, né? E dirigir para uma pessoa mais específica. Mas a confusão foi essa, né? Todos os lugares e a gente conversou com muitas pessoas aqui no Piauí, no Rio, em São Paulo, eu como jurídico da empresa, que era uma startup, né? Era uma startup porque ela tinha um problema para ser resolvido. O que eu posso falar era um problema com relação ao ar-condicionado. Pronto, ela tinha um problema, ela apresentava uma alternativa, uma resolução para os problemas do ar-condicionado. Era uma empresa que só tinha um nome constituído, os sócios tinham um investidor, assim, uma coisa bem embrionária. E chegou em mim, eu era o jurídico. Então a gente viajou com esses caras para pessoas grandes, né? E todos os lugares eu chegava assim, mas cadê a patente? Não, mas a gente já deu entrada. Tá bom, mas chama meu advogado aqui, ó. Um advogado, mas já deu entrada onde? Não, já deu entrada aqui no Brasil, já fizemos no escritório europeu, já passou pela fase de publicação. Não, já foi, mas ainda não voltou. Não, quando faz a fase de publicação, você volta aqui. Simplesmente todos os lugares. E a gente teve que fazer testes do produto tecnológico, laboratório, então, assim. É uma jornada que parece maravilhosa. O camarada teve uma ideia genial e o mais engraçado é que não era um engenheiro, o cara era um corretor de seguros, um autodidata, e ele teve uma ideia para resolver um problema de ar-condicionado. E funcionava. Os testes disseram que funcionava, mas ele perdeu por 6 meses. Simplesmente porque um japonês 6 meses antes tinha tido uma ideia similar, igual, na verdade. Igual, tanto é que a gente não conseguiu fazer a distinção do estado da arte, né? Como a patente é o termo que a propriedade intelectual usa. Por isso, professor, até corrigindo minha fala, eu acho que a primeira coisa, então, é você pesquisar no mercado.
se tem algo parecido com o que você inventou. Porque se você achar que a sua ideia é única, mas depois você for pesquisar e ver que não é, você quebra a cara. Pois é, E- mas aí nesse caso, eu concordo contigo, Uhum. você tem que primeiro pesquisar no Pesquisar. mercado, mas assim, acho que isso é natural. Mas esse cara tinha perguntado, ninguém aqui sabia, e o japonês, como tava lá no Japão, guardou as 7 chaves, fez tudo escondidinho direitinho, ele ganhou. Então ele fez pesquisa de mercado, chegou à conclusão, acho que era 6 meses, era uma coisa assim muito irrisória. Uhum. Assim, e foi muito triste para eles, principalmente, porque assim, o cara tava achando que ia ficar milionário. Eu assinei um NDA, uma cláusula de confidencialidade de 50 milhões. Então você imagina o que os caras tinham na cabeça. Então, assim, uma visão, uma perspectiva de ir pra praia e viver de luz, entendeu? Viver de arte, de nada. E vender essa empresa, vou vender essa patente, vou ficar recebendo royalties e pronto. E aí a gente percorre todo esse caminho e chega ao final e descobre que o projeto, ao final não, né? No primeiro passo, né? Descobre que o produto que havia sido inventado não era um produto inovador por pouco tempo. Mas essa primeira fase que você coloca pronto. Mas e aí? Vamos supor que nesse meu exemplo trágico aqui a gente tivesse ganhado. A gente teria conseguido a patente desse produto. Bom, agora eu tô apto para negociar. Agora eu vou sentar em todo lugar, vou sentar com os maiores stakeholders, né? O pessoal adora os maiores players do mercado, o pessoal financeiro gosta dessas expressões. Enfim, vou sentar com os empresários, com os investidores para jogar esse dinheiro. Como é, por exemplo, que um advogado tem que preparar o terreno para essa empresa, para essa startup? Deixa eu só fazer acho que é importante a gente fazer uma definição conceitual. Não é toda empresa, não estou dizendo que não é o caso, mas não é toda empresa que tem uma solução inovadora e que a partir daí monta seu negócio, que ela será, dentro do regime jurídico brasileiro, considerada uma startup. Perfeito. Para tal, é preciso que, além disso tudo, seja uma solução montada especificamente ou sobretudo com muito carrego de tecnologia. Então é preciso que seja uma empresa tecnológica. Então, assim, é uma empresa que vai colocar, falando em termos metafóricos, ferradura em cavalos, trabalho muito manual. Isso não seria considerado uma startup, ainda que tivesse uma solução Pronto, o caso inovadora. que você deu aí é inovador, o camarada é uma proteção, mas não tem absolutamente nada de tecnologia. Então, Hoje não seria considerado uma startup. hoje não é considerado startup. Tem um dos grandes problemas, a Lara até publicou um texto recente sobre isso, vou fazer aqui, levantar a bola, servir de escada, e a Lara complementa, que é uma dificuldade, assim, nós temos um regime jurídico legal, temos um marco legal das startups, que é a Lei Complementar 182, salvo engano, 182. E ela fala sobre alguns caráteres mais protetivos dessa empresa, que tenta criar um ambiente de negócios que fomente o surgimento de startups. Só que tem um ponto que está gerando uma ineficiência, que é justamente no investimento. O regime jurídico, como está montado agora, esses investimentos que são feitos de início, e é um risco, eles são convertidos, quando as empresas sobrevivem, quando não morrem já de saída, mas quando elas sobrevivem, são convertidos em dívida. Então, as empresas que surgem e começam a se tornar vencedoras, elas já começam endividadas porque aquele investimento inicial deve ser pago, convertido como dívida, ou seja, acaba sendo um empréstimo, um mútuo, né? E tem uma proposta de alteração legislativa. Esse dinheiro vem de onde? Dos investidores, pessoas físicas que... Então eu tenho um X milhões de reais, eu faço um porcionamento desses valores e invisto em 20 empresas para que uma dê certo. Então o camarada não arca com o risco 100%, é isso? Não. Porque eu tô emprestando dinheiro, é diferente de eu estar injetando para que você desenvolva, se perder, perdemos. Mas se a empresa morrer, esse dinheiro foi perdido, né? Ele se transforma em dívida quando a empresa não morre, quando a empresa se torna vencedora. Mas tem uma proposição normativa que está caminhando no Congresso Nacional que abre uma possibilidade bastante interessante. Passar até aqui a palavra para a Lara para ela poder falar sobre isso. No Marco Legal das Startups, que é de 2021, o contrato que é previsto e que estava sendo mais utilizado é exatamente o mútuo conversível, que o Gabriel falou, que era uma forma de investimento que o dinheiro do investidor para a startup, ele era convertido em
dívida, né? Uhum. A startup tinha que ser comprometida a devolver aquele investimento, ou então em participação societária. Então tinha esses dois caminhos. E aí foi se vendo um cenário em que a startup ela estava mais preocupada em pagar a dívida do que em desenvolver aquela ideia, aquele negócio de uma forma que fosse sustentável. Então a preocupação da empresa era sempre o financeiro, né? Em arcar com aquilo que ela estava recebendo investimento, mas ela sabia que ela tinha que devolver se aquilo não fosse convertido na participação societária. Então, foi gerando uma sensação que ela estava meio que desvirtuando do real sentido de existir a startup, que é desenvolver a inovação, né? Por isso, tem esse projeto para modificar o marco legal das startups e acrescentar uma outra modalidade de contrato de investimento, que é o contrato de investimento conversível em capital social, que ele tira... Explica aí pra gente. Esse contrato de investimento conversível em capital social, ele vai tirar, basicamente, a alteração que ele faz. Ele tira o mútuo do investimento. Aquilo não é mais um empréstimo. O investidor, ele assume o investimento 100% sem a obrigação da startup ter que devolver aquele valor. Não é mais a dívida. Tira a natureza da dívida do Ele investimento. vira um sócio de capital. É isso. É isso. É Vira um exato. sócio de capital. Vou entrar com A dinheiro. pretensão dele não é mais de, eu posso receber esse dinheiro depois, então tá tudo bem. Não, ele já entra querendo assumir o risco daquele negócio, acreditando mais naquele negócio. Então você percebe uma mudança no sentido daquele investimento, sabe? O investidor, ele começa naquela startup querendo que ela dê certo. Não querendo que talvez ele possa receber aquele valor de volta, sabe? E sim que ela desenvolva e a startup, ela para de se preocupar em ter que devolver aquele valor. E ela usa aquele valor completamente para alavancar. A capitalização das empresas não é algo novo, né? Pronto. Isso existe há muitos anos. Isso. Então, a empresa tem um capital de R$1 milhão. E aí ela chegou no limite da capacidade produtiva dela. Ela até tem mercado, mas ela não consegue aumentar a capacidade de produção de bens, de produtos, por exemplo. E ela precisa de investimento. Se ela for ao mercado bancário, é muito caro, porque o dinheiro do mercado bancário, as taxas de juros são muito elevadas. Pode emitir debêntures, que é um título de captação de pessoas físicas, investidores qualificados, enfim, de pessoas em geral. Ou existe a possibilidade de a empresa buscar um investidor em específico, captar dinheiro, esse dinheiro é utilizado para aumentar o capital social da empresa e, em compensação, percentualmente, o que ele equivaler ao valor da empresa no momento do investimento, ou que o acordo tiver sido elaborado, o acordo tiver chegado, a pessoa que fez o investimento se torna proprietário das cotas ou das ações daquela empresa naquele mesmo percentual. Isso já acontece há muitos anos. Sim. O que esse projeto faz, a gente, assim, mal comparando, é uma capitalização, um aumento de capital antecipado da empresa. Então, essa participação ela é feita ainda no nascedouro. De tal forma, essa é uma grande preocupação, a empresa, quando ela começa a se tornar vencedora, quando ela começa a sobreviver, quando ela começa a ganhar acesso ao mercado, ela não precisará começar a se preocupar em pagar a dívida. Ela vai continuar utilizando ali o seu caminho, a sua trajetória, para desenvolver outras soluções, para aumentar a sua participação no mercado. Ou seja, ela vai estar concentrada, pelo menos as coisas podem acontecer na realidade de forma diferente, né? Mas claro, o interesse é que as empresas elas continuem exercendo e atuando em suas vocações empresariais. Quer resolver os problemas. Enfim, isso, né? Exatamente. Pelo que você está me dizendo aí, posso estar redondamente enganado, mas talvez, da forma como o projeto está posto, eu confesso que eu não sabia disso, talvez não seja tanta vantagem hoje você ter uma startup, uma empresa conceituada como startup, porque você já vai começar com a dívida. Talvez seja melhor eu constituir uma espécie de empresa já captando o investidor, englobando ele como um sócio de capital, alguém que assume riscos. Seria essa a ideia? Tá ruim o marco legal dessa forma? Assim, tá atrapalhando? O que eu quero dizer, em outros termos, qual é a vantagem de ser uma startup? Por que eu vou me constituir como uma startup e não como uma empresa normal? Tradicional. Vou dar um exemplo, demonstra um caráter interessante. O BNDES ele tem linha de crédito específico para as startups que sejam qualificadas. E essa linha de crédito tem um juros muito menor do que da média do mercado. Então você capta dinheiro de forma mais barata. Não é que o marco legal esteja ruim. Agora ele tem espaço para melhoramentos. E esses melhoramentos também é importante a gente
sempre falei isso em sala de aula, eu sempre falei isso, olha, não é que o legislador foi mal intencionado, não é que ele enxergou, é porque a realidade é muito mais complexa e larga e ampla do que se pode imaginar no momento da feitura de uma legislação. Então, os problemas, os obstáculos vão sendo percebidos ao longo da implementação daquele regime jurídico e por isso que nós temos reformas legislativas. A gente achar que o legislador vai abarcar todas as situações, acho que é uma ilusão que a gente perdeu desde que o legislador existe. Porque é impossível, porque ele não interpreta corretamente, porque ele não conhece todos os rincões da sociedade, porque a sociedade muda, porque o tipo de negócio muda, porque... Então, enfim, isso é de fato, né? A lei nunca vai abarcar todas as possibilidades, daí que existem tantos institutos atípicos, né? Eu acho que o Marco Legal, ele teve a proposta de desburocratizar, você criar uma empresa e você receber esse investimento fugindo um pouco dos financiamentos, como o Gabriel tinha falado, né? Então não era o ideal ainda, mas era uma alternativa mais positiva. Mas como o Gabriel falou também, foi em 2021, depois da pandemia, muita coisa mudou. Então não se via naquela época ainda que ia acabar trazendo também essa preocupação. Foi descoberto depois que isso trouxe esses prejuízos, né, e tudo mais. Então, até uma curiosidade, assim, uma preocupação, porque como que consegue acompanhar a velocidade que as coisas mudam? Porque ainda mais no contexto da startup, que toda hora são descobertas novas necessidades, né, dentro da empresa. Então, como que consegue acompanhar quais vão ser as próximas necessidades sem estar toda hora alterando a lei? Toda legislação que versa sobre assuntos tecnológicos e a startup, ela nasce obsoleta. Ela já nasce velha. A gente por exemplo, a gente teve agora em fevereiro o ato de inteligência artificial da União Europeia, o AI Act. Ele é de fevereiro, vazou em janeiro, em fevereiro, já está havendo uma discussão para mudar. Eu perdi as contas, e eu estou estudando sobre isso, mas eu já perdi as contas de quantos substitutivos já foram criados no Brasil para o projeto de lei de inteligência artificial. Então, quando sair, vai passar um. Pelo menos a história que a gente escuta é que o Congresso vai aprovar um no final. Cara, vai aprovar 2 meses depois ele vai estar obsoleto, porque vai ter surgido alguma classificação nova, alguma tecnologia nova vai fazer a gente... Então, de 2021 para 2024, então, nem se fala. Professor, tem um outro aspecto que eu acho bem relevante, esse aqui até pega um pouco de relações internacionais e economia, e o exemplo que você citou do Japão é bem interessante em relação a isso. Esse mundo das startups, ele não tem fronteiras, a rigor, em regra, de tal forma que nós, estamos em Teresina, alguém que esteja tentando desenvolver uma startup aqui, concorre com qualquer outra pessoa do mundo. Então, nós precisamos ter preocupações de macroeconomia, de questões regulatórias muito maiores. Nós precisamos pensar o Brasil, e regionalmente o nosso estado, como sendo um local amigo, um local que facilite o surgimento dessas empresas. Ou seja, nós temos que ter regimes que não sejam burocratizados, criando um ambiente de negócios fácil, facilitado, um ambiente de negócios que traga segurança jurídica. Esse é um dos grandes dramas da economia nacional, é a insegurança jurídica. Isso que o investidor só quer botar o dinheiro dele onde ele se sente seguro. Que é natural. Você não pode fazer um investimento que você faz um cálculo de longo prazo para 20, 30 anos, com o risco de a cada 2 anos a legislação se modificar, a jurisprudência se alterar anualmente. Isso assim, é absolutamente compreensível o receio de as pessoas investirem num ambiente desse. E o Brasil ainda é esse ambiente. A gente precisa, como sociedade, ter uma conversa muito franca, muito aberta, e dizer, olha, nós precisamos criar um ambiente amigo para o empreendedorismo, né? Nós precisamos criar um ambiente propício para que as pessoas criem soluções novas, tecnológicas, preferencialmente, porque isso tem um impacto socioeconômico muito relevante, vai aumentar a arrecadação de tributos, a possibilidade de você construir mais escolas, etc, etc, etc. Então, você precisa ter um ambiente que não seja burocrático, você precisa ter um ambiente que tenha segurança jurídica e, não menos importante, você precisa ter um regramento jurídico e econômico que faça com que o capital a ser investido seja o mais barato possível. E o Brasil tem taxas de juros muito elevadas.
salvo engano, hoje o Brasil tem a segunda taxa de juros mais alta, juros reais mais alta do ano. Juros real é a taxa de juros média do mercado, ou a taxa de juros oficial, descontado da inflação, né? Então, essa diferença, esse spread é considerado taxa de juros real. O Brasil, salvo engano, tem a segunda maior do mundo. Então, o dinheiro no Brasil é caro. Você emprestar dinheiro, tomar dinheiro emprestado é caro. Então, nós precisamos pensar de uma forma com que esse dinheiro seja mais barato. Talvez seja, não sei, talvez seja com essa alteração legislativa colocada pela Lara. Então, eu vou colocar dinheiro e posso me tornar acionista ou cotista de uma empresa que vai dominar o mercado global. E aí, esse investimento vai se multiplicar por N vezes. A gente precisa... A meu ver, são as três grandes preocupações, as três grandes barreiras são essas. Isso que você está falando se aplica para as startups, se aplica para o mundo dos negócios em geral, que a gente precisa de um ecossistema favorável, um ambiente amigo. Perfeito. Não adianta, eu preciso de estrutura de internet, eu preciso de estrutura de transportes, eu preciso de estrutura de energia, de pessoas vocacionadas, de imposto, de legislação. Tá? É muito simples, né? A gente ficar falando só, precisa melhorar, mas de fato tem que levar em conta todo o contexto. E me diz aí outra vantagem de ter uma startup. Eu tô doido pra sair daqui com startup. Vocês perceberam aí? Tá faltando só a ideia. Ou talvez eu já tenha, né? Não sei. Tem que proteger a tua ideia. Tem que proteger a minha ideia. Ela tá aqui. Enquanto ela estiver aqui, tá protegida. Mas que seja algo relacionado a direito, escritório. Uma startup ela pode estar sediada em qualquer local do mundo. Você pode desenvolver uma tecnologia, uma solução aqui e depositar a sua solução num servidor no Japão, sei lá. E a sua empresa vai estar sediada no Japão e você vai morar a rigor em qualquer local do mundo, né? Outro dia em sala de aula, uma aluna estava falando sobre liberdade geográfica. Um conceito que essa expressão eu nunca tinha ouvido falar ainda, assim, como tal, mas seria... Uma das vantagens da startup é essa. Você vai morar onde? Eu vou morar dentro de um avião. Cada dia eu vou curtir uma praia diferente. Me parece que seja uma vantagem. Será? Eu falou morar dentro do avião, eu já fiquei assim, sei não, mas entendi a ideia. E o papel do advogado nisso? O papel do operador, eu odeio essa expressão, mas o papel do jurista nisso, da pessoa que trabalha com direito, como é que ela tem que se posicionar nesse mercado? A gente vira sócio, a gente vira investidor, a gente vira advogado, que habilidades a gente tem que ter, o que a gente estuda para ser um advogado de startup, para assessorar uma startup, por exemplo? Eu acho que uma parte muito interessante é você estudar formas de você proteger a inovação da startup, seja com registro ou também com cláusulas de confidencialidade, que são muito importantes também. Então, você estudar talvez esse nicho assim, de proteção, de cláusulas que podem favorecer mais o investidor também em proteção. Então, eu acredito que isso seja um caminho que seja muito positivo nesse sentido. Então, direito autoral, propriedade intelectual, direito civil, foge, né? Direito civil está em todo lugar, né? Mas a gente vai precisar reinventar o direito civil, você não acha, professor Gabriel? Talvez tenha que gravar um outro podcast sobre isso, professor. Mas eu acho que, assim, sobre o papel do advogado, né? E vou falar muito nós, mas pensando muito na minha realidade, porque era essa a visão de mundo quando eu me formei. Acho que as coisas até começaram a mudar um pouco. Eu percebi isso muito claramente depois da faculdade. Há uma ideia geral, acho que isso ainda está instalado nas salas de aula, de que o advogado é aquele que faz um assessoramento em um litígio. É o advogado do contencioso. Essa era uma realidade, ainda é uma realidade, mas eu acho que essa não é toda a realidade. Existem possibilidades inúmeras outras para os advogados que não seja estritamente a atuação no contencioso. Por exemplo, o consultivo. E não é um consultivo para emitir exatamente um parecer jurídico, mas é um consultivo para auxiliar na montagem de um negócio. Mas isso requererá habilidades outras que o advogado, em regra, não aprende em sala de aula. Por exemplo, você tem que ter uma noção de economia. Você tem que saber o que é a taxa de juros, câmbio, inflação. Você tem que ter uma noção sobre geopolítica até, sobre as discussões geopolíticas mundiais, o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo aí algumas guerras acontecendo hoje em dia. Isso pode impactar o preço geral das coisas. Então, o Brasil, por exemplo, pegar um exemplo bobo. O Brasil não é autossuficiente em trigo. A depender, e a Ucrânia é uma grande produtora e exportadora de trigo no mundo, a depender de como a coisa ande,
é possível, plenamente possível, já aconteceu, é possível que isso se torne ainda mais acentuado, que o preço do trigo estoure. E aí o pãozinho vai ficar mais caro, vai ficar tudo mais caro. Então, assim, o advogado ele precisa ter essa noção, na minha visão, o advogado precisa ter essa noção de economia para auxiliar a montagem de negócio. Eu preciso dialogar, porque quando uma pessoa vai montar uma empresa, ela vai colocar o capital para pegar fogo, arriscar o capital. E ela faz cálculos, taxa de retorno, investimento necessário, blá, 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 blá. Eu preciso conversar o mesmo idioma com esta pessoa. Então, acho que o advogado precisa ter esse preparo também de economia, macroeconomia, microeconomia. Tô 100% de acordo. O advogado, o profissional do direito, está inserido no mercado, ele faz muito tempo que ele tem que sair do quadradinho da lei, de olhar o Código Civil, de olhar o Código Tributário, entender do negócio, entender das relações, entender da tecnologia, como ela é feita, utilizar a tecnologia para auxiliar, entender de relações interpessoais, que muitas vezes... Eu gosto de dizer, Gabriel, uma coisa em sala de aula, é um pouco diferente do que você está dizendo, mas casa bem. É que um processo, ele nunca é resolvido só com direito. Tem 1000 outros fatores que influenciam e já tem literatura suficiente para isso. Tem pesquisa dizendo que o juiz defere mais liminares, solta mais pessoas, se for um juiz criminal, pela manhã, quando ele acordou, acabou de tomar café. Ele chega de noite, ele está cansado. Mais próximo à hora do almoço. Ele começa deferindo, e chega perto da hora do almoço, ele começa a pesquisas que, assim, literatura farta sobre isso. Assim, é uma coisa que nem adianta você dizer assim, mas eu não concordo. Tá, você não concorda, mas acontece. Muitas coisas vão ser resolvidas com fatores alheios ao que está lá no processo, no direito em si. E da mesma forma, quando o advogado vai auxiliar um problema, o empresário, o dono do startup que está te procurando, ele quer saber se tu entende do negócio dele, para saber se você sabe do que você está falando de uma cláusula. Porque fazer um contrato, vamos lá, de compra e venda de um imóvel um terreno de marinha é completamente diferente de fazer um contrato de compra e venda de uma máquina agrícola no sul do estado. O cara que vai fazer um contrato de compra e venda de marinha, ele tem que entender do negócio, como é que funciona, ele tem que entender de direito imobiliário, não só do Código Civil para fazer o contrato, mas ele tem que entender como é que funciona lá em Barra Grande tem uma linha, lá em Barra Grande é assim, o mercado é assim, as pessoas... O cara que vai fazer esse contrato lá no sul do estado, ele precisa entender lá para que é aquela máquina, como é que ela funciona, é mais ou menos isso que você está dizendo. Não adianta, o advogado não pode ficar bitolado nas cláusulas na lei. A gente precisa... Mas isso aí, Lara, é complicado, porque você fala isso, mas antigamente não era assim. Eu não sei se você tem essa ideia, Gabriel, mas antigamente eu me sentia mais... Cara, minha função é essa, que é olhar o contrato. Hoje não, hoje eu concordo 100%. Cara, eu tenho que entender de tudo, eu tenho que amparar meu cliente de todas as formas. Às vezes até psicologicamente. Pô, você vai botar seu dinheiro... Direito de família, aí, então você... Não, aí você... Exagerei. Não, aí você é quase um psicólogo. O advogado é quase um psicólogo. Mas no ramo do direito empresarial mesmo. O cara vai investir. Você pega um cliente que está abrindo uma startup, você usou a expressão muito feliz. Ele está colocando o dinheiro dele numa fogueira, meu amigo, vai queimar. E ele quer saber se você tá com ele, vai queimar junto, ou se você tá só observando. Eu sinto isso muito, que hoje em dia o advogado ele precisa ter muitas coisas diferentes. E com o máximo ele desenvolver outras habilidades, melhor para ele, né? Então, você vê um profissional que hoje em dia se destaca. Ele tem diversas características diferentes. Não só o conhecimento daquilo, mas também um bom relacionamento. Investe nas redes sociais. Ou então, ele participa de programas. Ou então, ele pesquisa um conteúdo específico. Ele publica coisas. Então, eu acho que se você ficar focando que você pode ser bom numa coisa só, acho que acaba que você se fecha para muita oportunidade. E antes, o profissional de antigamente, o profissional liberal, eu gosto sempre de lembrar desse exemplo. Assim, dessa alegoria aqui. Eu gosto de lembrar do Bentinho. O Bentinho do Casmurro, ele peticionava à mão. Ele fazia lá advocacia artesanal raiz. Né? Hoje a gente quer fazer uma advocacia artesanal, a gente quer ter menos cliente, a gente quer ter mais tempo para pensar no nosso processo. Beleza.
e a gente pode fazer essa escolha, mas não se compara com a velocidade que o Bentinho tinha para fazer uma petição com a que eu tenho. Não adianta, porque o mundo vai explodir se você disser, rapaz, eu vou passar 3 dias fazendo só isso aqui. Não vai. Porque o teu telefone vai tocar 1000 vezes, vão surgir 238 demandas e você vai ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo, enquanto você se foca naquilo ali. Então você tem que ter isso. E eu acho que o Anchieta falou muito isso aqui, o delegado. Não existe um profissional de área nenhuma, de ponta, qualquer nível superior, que vá sobreviver no mercado se ele não souber usar tecnologia. Não existe. Ele falou aqui na experiência dele de delegado. A gente pode falar aqui dos professores. Cara, tanto que a gente apanhou para aprender o Zoom na época da pandemia. Para desenvolver metodologia para aprender o aluno na época do Zoom. O advogado, ele vai usar o ChatGPT como auxiliar de peticionamento, como assistente de estagiário. Como é que a gente vai desenvolver isso? Então, são muitas questões envolvendo tecnologia, são muitas nuances, a gente não tem como... E tudo isso passa por startup, né? É uma área transversal, né, professor? Atinge todas as profissões. E é uma coisa que eu tenho batido muito aqui também. É uma área transversal, atinge todas as profissões, atinge todas as áreas, e por isso tem que ser tratado como política pública. Exatamente. E tem um aspecto importante. A gente acha que os empregos que sumirão serão só os empregos mais manualescos, mais simples. E não é verdade. Não é. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, isso pode acontecer. Pode chegar um momento em que uma inteligência artificial tenha tantos dados, mas tantos dados, que ele vai fazer, às vezes, com mais precisão, talvez, do que um médico de radiologia, um radiologista. Então, vai olhar uma imagem e vai dar um diagnóstico mais preciso, mais rápido, porque vai fazer a leitura daquela imagem com base num background muito mais amplo do que um único médico tem na sua memória. Um spoiler aqui, eu tenho dois... Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu tenho que isso dois, pode acontecer. Eu tenho 2 convidados aqui, que a gente está faltando agendar a data aqui do estúdio, mas um non-believer, um que não acredita que isso vai acontecer, radiologista, e o outro, o contrário. É dono de uma empresa que utiliza inteligência artificial, trabalha com isso. Eu vou tentar colocar os dois no mesmo dia aqui. mas essa é uma questão, sem dúvida. Leitura de eletrocardiograma. A máquina pode fazer, não pode? Com certeza. Leitura de contrato. Também, sem dúvida nenhuma. Leitura de contrato, resumo de contrato. Apontar os pontos negativos, positivos. Hoje Melhorar as escritas dos contratos. Sabe qual é a grande dificuldade que nós vamos ter, professor? Eu vou mudar um pouco o assunto. Pode mudar. É nesse mundo tão tecnológico, automatizado, encontrar o romance da vida. Ver a vida sob um viés romântico. Cara, isso eu acho que vai ser o maior desafio que a gente vai ter. O Nazareno, nosso pesadista, ele falou um negócio que eu achei muito legal. A gente tava falando nessa parte assim, cara, como é que vai ser e tal. Aí ele falou assim, ó, as profissões vão mudar e tudo. E não sei, daqui a uns anos, quando você vai ter robô para fazer tudo, pode ser que contar história seja uma profissão. Eu vou contratar uma pessoa para vir bem aqui na minha frente e contar uma história do tempo que o processo era físico. Já pensou aí? E eu fiquei, cara... Psicologia é uma profissão promissora. Isso aí já é realidade, mas é bem isso. Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir abrir nossos problemas para um robô, né? Você vai ficar desconfortável. Mas aí, já fechando. Lara, como é que você pensa que o mercado das startups, ou enfim, o mercado do direito, como é que você se vê advogada daqui a 10 anos? Como é que você vê as startups daqui a 10 anos? Sem nenhum compromisso com a verdade. Isso é uma brincadeira, é um chute, um exercício de futurologia. Professor, eu acho que eu tento ser otimista, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela é muito poderosa e tudo que tem muito poder causa um certo medo, né? Mas eu acho que o ser humano foi quem criou. Então, o ser humano, ele possui a inteligência humana de conseguir regular. Eu acho que você atuar dentro da startup, como no que você falou, né? Dentro da startup como advogado e num futuro em que existam regulamentações que respeitem a propriedade, que respeitem a privacidade, que respeitem a ética, que sejam, enfim, que busquem gerar um ambiente que seja amigo, né?
Eu acho que isso é possível de se acontecer. Acho que vão ter muitos erros pelo caminho, mas que vai ser possível atuar dentro da startup, do desenvolvimento de inteligência artificial, num ambiente que seja competitivo, mas que seja também saudável, respeitando essa competitividade mais, digamos assim, que tem espaço, né, para todo mundo. Eu acho que eu me vejo ainda nesse ambiente que consiga ter essa convivência harmônica, né? Será que, agora eu te provocando aqui, será que daqui a 10 anos todas as empresas vão ser startups? Porque assim, meu raciocínio, deixa eu explicar melhor a minha pergunta. A startup é uma empresa que adota soluções tecnológicas para resolver um problema. Nós estamos vendo a inteligência artificial explodindo. Daqui a uns anos, nós vamos ter inteligência artificial em tudo. Inteligência artificial é tecnologia, então toda empresa vai ser constituída sob a forma de startup? Será? Professor, vai aumentar muito. Vai aumentar muito, mas eu ainda vejo que existem empresas que não são consideradas mais startups hoje, porque já são muito bem... Porque a startup tem a característica também de ser emergente, né? Então, empresas como a Microsoft, a Google, a Amazon, elas já são... Eu acredito que elas não sejam mais classificadas como empresas de startup. E elas vão acompanhar o mercado. Pô, pronto, isso é uma pergunta agora, me surgiu. Eu preciso, para ser reconhecida, enquadrada no marco legal, apresentar uma proposta, um produto com inovações tecnológicas. Aí você falou assim, a Google, a Microsoft não são mais consideradas. Existe um marco legal para deixar de ser startup? No marco legal das startups, acredito que a previsão seja de 10 anos. A empresa tem que ter até 10 anos para ser considerada startup aqui no Brasil. Depois dos 10 anos, por exemplo, então quando a Uber completar, se a Uber tivesse criado nesse marco, 10 anos, pronto. Isso. Para a lei do marco legal das startups certo, aqui, não. Legal. Tem esse tempo. Então, por isso que também é a característica dela de ser emergente, de ser nova, né? Jovem, disruptiva, que precisa de investidor, justamente por ser nova. Então, eu acredito que empresas que já são maiores, mais consolidadas e mais antigas, elas vão se inovar e acompanhar. Então, não vão só existir startups por conta disso. Mas, pela característica da inovação, é bem provável que domine tudo. Todas vão surgir como startup, então. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque vão utilizar inteligências. E aí vão deixando de ser ao longo do... Né? Exatamente. É como se fosse uma etapa meio que obrigatória. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, muito mais séria do que essa. Daqui a 10 anos, o Vasco vai estar na Série C... Vai existir Vasco ainda, professor Gabriel? Tem como botar uma tarjazinha, aquele sozinho. Fazer uma censura aí. Não sei, professor. Eu tenho a esperança de vê-lo aí disputando todos os títulos. Mas, brincadeiras à parte, o que você acha que daqui a 10 anos? Mas o Vasco é um manifesto social, você sabe disso, né? Sei, não, eu admiro a história do Vasco, cara. Então, assim, o Vasco está estabelecido na história do Brasil, independentemente do que ocorra nos próximos 10 anos. Boa resposta. Já está dizendo que daqui a próximos 10 anos futebol não vai ter, não. Vai ficar história. Vai virar história. Mas tudo bem, é melhor que nada. Né? E aí, qual é a sua visão aí para esses... Eu acho que haverá muitas empresas que não serão startups, começando, inclusive, empresas familiares. Acho que isso, assim, é uma hipótese, né? Uma hipótese é essa. Mas eu vejo como bastante possível que surjam startups em todas as áreas de atividades econômicas. Isso me parece que é o caminho das coisas. Então, desde a alimentação até a prestação de serviços, indústria, eu acho que haverá startups em todos esses campos. Mas acho que ainda continuará a surgir empresas que não tenham esse aparato tecnológico como arma principal e nem com rodadas de investimento. O Brasil ainda é um país muito desigual, de tal forma que muitas empresas surgem nos interiores, não necessariamente com esse carrego tecnológico, e ainda assim crescem, se tornam dominantes em determinadas áreas da atividade econômica. Mas acho que surgirão startups em todas as áreas da atividade econômica. Tem alguma estatística, tem algum dado sobre a quantidade de startups que vinga, vamos dizer assim? Não tenho esse dado, não, professor. No mundo, no Brasil? Porque eu sei que a maioria das 2 anos, a né? maioria das empresas no Brasil desaparece em 5 anos. 5 anos. Isso.
5 anos. A maioria. Eu queria agradecer aqui demais. Queria só... Posso fazer? Claro, É porque você falou uma questão lá no começo e eu acho que é interessante. Você falou assim, a gente não tem tempo mais pra nada, né? E isso é uma coisa que me aflige. E eu fico pensando o porquê disso. E as hipóteses que eu levantei são duas, principalmente. Três. Primeiro, a hiperconectividade. A gente está sempre ligado a alguma coisa e a alguma pessoa. Isso tem aspectos positivos, por exemplo, todo mundo tem um parente, um familiar que mora longe. Você consegue falar diretamente com essa pessoa, beleza. Só que às vezes você acaba se afastando de quem está do seu lado, né? A gente se encontrava mais com os amigos antes do aplicativo de conversa, né? Acho que hoje isso piorou. Então, assim, a gente está sempre conversando com alguém e isso aumenta a disponibilidade de tempo que a gente tem que ter para conversar com as pessoas. Isso não necessariamente é bom, nem necessariamente é ruim, mas a gente tem que ter cuidado com esse aspecto. O segundo, e aí eu vou falar muito de mim, isso é uma coisa que eu busco me disciplinar. Como a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, então, no seu celular você tem acesso aí a 20 aplicativos, você pode estar fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, isso gera uma fragmentação da nossa atenção. E acaba que quando a gente tem a atenção fragmentada, o nosso nível geral de concentração cai e a gente acaba demorando mais a fazer as atividades do que nós precisaríamos se tivéssemos verdadeiramente concentrados. Então, a gente tem a atenção muito fragmentada, acaba que no geral a gente gasta muito mais tempo para fazer as mesmas coisas do que se nós as fizéssemos de modo concentrado e de maneira organizada. E o terceiro aspecto, e eu lembro muito do Humberto Eco, uma fala dele, assim, a gente tem hiperacesso a informações em geral. E é muito ruim para as pessoas curiosas, inclusive, que têm interesse em aprender o tempo todo, ler coisa nova o tempo todo. E aí o Humberto Eco ele dizia, olha, a edição do domingo do New York Times é o maior paradoxo informativo que há. Isso ele falou antes da internet ser difundida. Ele dizia, por que é o maior paradoxo informacional que há? A edição do domingo do New York Times tem tudo que você quiser saber. E justamente por ter tudo que você quer saber, você não encontra nada. E a gente está o tempo todo aí navegando e buscando informação e lendo, não sei o quê. E no final, nós estamos... Isso é um desafio que todos nós temos. Nós acabamos correndo um risco permanente de estarmos nos tornando pessoas superficiais. De não conhecer mais profundamente nenhum dos assuntos. Tem uma visão muito panorâmica, mas pouco profunda. Eu acho que são... Pelo menos assim, do que eu identifico de mim, em relação a mim, são esses três aspectos. E eu busco me disciplinar contra eles. Eu concordo com isso 100% e eu acredito que a tecnologia, a facilidade de acesso à informação, ele nos dirige para esse caminho. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a estudar, impressiona que nem somos tão velhos assim, né? Somos jovens, na verdade. Mas, cara, quando a gente começa a estudar lá para 2002, 2004... a gente tinha que saber, a gente tinha que ter a lei aqui na cabeça, a gente tinha que ter os conceitos aqui. Cara, hoje tu se preocupa em decorar uma lei, um conceito, porque tá bem aqui. 2 cliques, a informação tá na minha mão, eu vou ter acesso a ela. E isso é bom, porque me permite aprender muitas coisas, ter noção de muitas coisas, mas isso também é ruim, porque ao mesmo tempo parece que eu não... Você não está exercitando mais a memória, Não né? estou exercitando a memória, parece que eu não sei mais de nada. E se você não aprofunda, você não consegue pensar coisas diferentes. Você consegue pensar soluções diferentes. Não sai do básico, né? Isso. Você fica sempre superficial e, sei lá, lei do inquilinato. Eu já li tanto aquilo ali, eu já resolvi tantos problemas daquilo ali que eu consigo, às vezes, resolver coisas que não estão escritas na vida prática, que me faz resolver pelas experiências. Porque você desenvolveu a capacidade de raciocinar juridicamente. Isso. É isso, assim, em sala de aula o nosso papel é sobretudo isso aí. Desenvolver nos alunos o interesse e a coragem para raciocinar juridicamente. Porque se Pra não for pra ficar- repetindo conceito, ele sempre vai dizer, falo. cara, o Google tá aqui, Eu sempre falo em sala de aula, olha, os problemas da vida, vocês vão trabalhar com direito, a maioria de vocês. Os problemas da vida não vêm redondinhos, que se encaixam perfeitamente no dispositivo legal. Eles vêm todo mal arrumado, cheio de ponta, e você tem, com a sua capacidade de raciocinar, de ser criativo, encontrar um encaixe jurídico coerente com os fins e os objetivos que você se propõe a alcançar, né? Eu acho que o desafio do professor é esse aí. Concordo. Desenvolver nos alunos a coragem
para não pensar o direito com antolhos, né? Pensar o direito de forma mais ampla. Show de bola, meu amigo. Obrigado demais. Valeu, professor. Lara. Obrigado, Lara. Valeu, professor. Mais um Lara. episódio aqui do CRCast. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos segue a nossa página no Instagram.